Muito bem, queridos amigos, irmãos de Ideal Espírita, querida Casa Alta de Souza, casa irmã, amiga, que compartilha conosco os ideais da moral cristã, da moral espírita cristã. É-nos uma honra participar do grande aniversário do Livro dos Médiuns, 160 anos de sua publicação, nos idos de 15 de janeiro de 1861. Uma grande obra que está sendo homenageada por essa nobre casa. Vamos à nossa prece. Como nos ensina o próprio Livro dos Médiuns, que deveríamos e deveremos sempre, ao início de qualquer trabalho espírita, até para sermos todos inspirados e entendermos o que nos traz o mundo espiritual, entrarmos em contato com este mundo sempre através de uma prece para iniciar os trabalhos. Jesus, Mestre amado e querido, amigos espirituais, inspira-nos, abençoa-nos e fortalece-nos, Senhor, nesse momento pandêmico da humanidade. Que essas ações das casas espíritas de nos levar um pouco do conhecimento, do alento, da certeza de que Tu estás, Senhor, no comando. E da certeza também que nós sabíamos, como espíritas que somos, temos uma consciência do que encontraremos ou encontraríamos na encarnação que ora se dá. Então que possamos, Jesus, entendendo-te, sermos úteis ao Teu Evangelho, trabalharmos efetivamente na construção desse mundo melhor, partícipes, agentes máximos da grande transição que se avizinha de todos nós. Transição essa que inicia-se, inclusive, com Tua presença, Senhor, entre nós, trazendo o conceito e mudando todo o conceito da religiosidade, trazendo o amor, o compromisso, a obra, o fazer o bem, o compreender. Então, Mestre, abençoa-nos e permite que não sejamos nós os omissos do bem nessa grande transformação do mundo que cabe a nós sermos os grandes agentes dessa transformação. Que Tua luz permaneça conosco nesses momentos de estudo. Muito bem, queridos. Livro dos Médiuns. Precisamos entender que essas obras, o Pentateuco, ele é um aprofundamento do próprio livro número 1, que é o Livro dos Espíritos. E os livros dos Médiuns corroboram com a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a parte da vida espírita ou do mundo espiritual. Uma obra grandiosa, que nasce a primeiro momento como uma brochura, e o capítulo que me cabe traz muito dessa primeira fase do livro, mas que efetivamente Kardec não lança para não envolver as pessoas apenas na prática descompromissada com o Evangelho. Precisamos entender que, embora a mediunidade não seja uma criação ou uma obra absolutamente espírita, a mediunidade é inerente ao ser humano, nós não temos o direito, como espíritas, de realizá-la sem um intuito moral ou sem um comprometimento moral dessa própria mediunidade. Então vejamos, algumas na própria introdução do Livro dos Espíritos já está lá muito bem escrita e também repetida na questão 459 sobre a influência dos espíritos em nossos atos e pensamentos.
muito mais do que supomos, muito mais do que imaginamos, de ordinário, não é? Influi a tal ponto que são eles que nos dirigem. É preciso entendermos um pouco isso para não levarmos tão ao pé da letra. Direção é dar o caminho e não fazer de nós marionetes. Senão seríamos, né, ou estaríamos aqui abraçando-nos com o conceito de possessões constantes ou subjugação absoluta. Não, quando a espiritualidade nos diz que essa influência é tamanha que, invariavelmente, nós estamos sendo orientados pelos espíritos a tomarmos decisões. Decisões que são absolutamente nossas. Decisões que nós seremos responsabilizados por elas. Pelas nossas escolhas, pelas nossas sintonias, pela nossa vivência. E lá na introdução, a Kardec traz do próprio punho, e aí já não são as respostas da verdade, mas de próprio punho, que os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Será que nós espíritas ainda não entendemos o que somos? Essa grande potência da natureza? Será que ainda não percebemos que nós encarnados, pois somos espíritos e influenciamos no meio, e influenciamos em outros companheiros? Será que não entendemos que somos peças importantes nessa grande transformação do próprio mundo? Não é sem razão que Kardec chama-nos a atenção que o verdadeiro espírita deveria apresentar transformações morais. Porque são essas transformações que farão, por exemplo, a transição para um mundo melhor. Então é esse grande sentido de sermos nós essa potência da natureza. E uma potência que, se imaginarmos, ela seria até maior que de algumas energias, já que somos eternos. Pois bem, mais algumas pérolas antes de entrarmos propriamente, permitam-me, antes de entrarmos propriamente no tema, a nós sugerido, que acatamos com muita alegria, com muita satisfação. Mas é importante entendermos alguns conceitos, alguns primórdios do Livro dos Médiuns para definirmos melhor o que a obra quer nos dizer. E algumas frases estão lá muito importantes, que devemos ter como regra que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculo ou para divertir os curiosos. Nós não podemos brincar com a mediunidade. Não é função ou não é dever espírita. Mais uma vez, retorno a uma frase muito usada por nosso querido Peixotinho, que ele sempre associava a palavra mediunidade a Jesus. E ele sempre dizia mediunidade com Jesus. Porque se estivermos distanciados desses conceitos, se estivermos apenas fazendo espetáculos ou curiosidade, etc., efetivamente encontraremos espíritos para isso, porque a espiritualidade ela se mostra presente em qualquer ambiente em que nós ofertemos trabalho. Mas, certamente, não estaremos sendo beneficiados com as inspirações do alto e com a própria proteção desses espíritos superiores. Então, temos esse conceito que o espiritismo não se dará em espetáculo, nem subirá aos tablados das feiras. Palavras literais do Livro dos Médiuns. Não é esta a função da mediunidade ou do trabalho mediúnico.
apenas para satisfazer, né, ou conceituar ou envolvermos-nos excessivamente nos fenômenos. Costumamos dizer que os fenômenos, a bem da verdade, eles até nem convencem. O que mais leva uma pessoa à sua transformação é o entendimento. Se não vejamos o próprio Cristo, que adentra Jerusalém, ovacionado pela multidão, com 3 dias depois, a própria multidão gritava por Barrabás, né? Conhecedora de todos os fenômenos produzidos pelo nosso querido Mestre Jesus Cristo. Então tenhamos isso, tenhamos a consciência, né, descrita também no Livro dos Médiuns, que a faculdade mediúnica, ela é uma faculdade orgânica. Não significa dizer que o médium seja um espírito superior ou um espírito bom. Não, isso não está ligado. Lógico e evidente que essa é a busca de um médium sério. Isso é que nós deveríamos usar com os atributos da mediunidade. Mas não significa dizer que um médium é uma pessoa diferenciada apenas pela faculdade mediúnica. Porque essa faculdade, ela estará presente em pessoas boas ou pessoas realmente comprometidas ainda com as viciações humanas. Tenhamos, né, cuidado e respeito a esses médiuns da casa espírita. Não é fácil o exercício. E preocupamos-nos, às vezes, com o próprio endeusamento que encontramos nas próprias casas espíritas ao corpo mediúnico, como se fossem pessoas absolutamente especiais. Todos o somos. Na condição clássica da mediunidade intuitiva, todos os somos. Deus não nos deixaria sem as inspirações dos nossos guias espirituais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, né? E nos abandonaria na vida. Então a inspiração é o grande, e a intuição são os grandes mecanismos da mediunidade. Mas as ostensivas, na qual se refere propriamente o estudo desse momento, as ostensivas não significa dizer que os espíritos são efetivamente bons tão somente porque apresentam mediunidade. Então, muito bem, formação dos médios e escolhos da mediunidade, isso está no capítulo 17, capítulo 18, que foi nos orientado a conversarmos nesses breves e pequenos momentos, né, de estarmos juntos. Né? E mais uma vez agradeço imensamente o carinho e o convite que faz a Casa Alto de Souza. Espero honrar, né, a esse convite, já lhes dizendo que há tantos informes, tantas lições, tantas coisas nesses 2 capítulos, que certamente não esgotaremos o tema, né, e são temas para seminários. O estudo espírita é inesgotável. Seria uma infantilidade para qualquer espírita dizer-se que não precisa mais estudar a doutrina. A doutrina é de estudo constante. Não é sem razão que encontramos como ensinamento o amai-vos e instruí-vos. Quando a verdade nos traz essas informações, ela traz com todo o conceito de que as instruções e o aprendizado do próprio Pentateuco e das obras espíritas, elas não findam. Né? Não podemos nos dizer doutores nela nunca, porque ainda temos muito a aprender.
Nesses capítulos, e principalmente no capítulo 17, onde ele vai falar da formação dos médiuns, Kardec, particularmente, ele mergulha muito na mediunidade da psicografia. Nem usa esse termo é um termo mais moderno, é um termo mais nosso. Ele usa muito o termo de médiuns escreventes. E é interessante pensarmos que ele coloca essa mediunidade como das mais interessantes. E há várias razões para ele admitir isso. Primeiro que a mediunidade, ou a psicografia, ou o fenômeno, ou a página trazida, permite muitas coisas. Permite, por exemplo, estudarmos aquela página, revermos, pontuarmos, sabermos se lá consta a normativa kardeciana de ser preferível recusar 9 verdades a aceitarmos uma mentira inclusa. Então a mediunidade, a psicografia, nos dá todos esses valores de estudo, de compreensão, de esforço mediúnico. Não podemos esquecer, para quem assistiu recentemente o filme de Divaldo, quando ele, durante 5 anos consecutivos, sempre às 11 da noite, Joana de Ângeles o chamava para psicografar uma página. Na bem da verdade, o que Joana estava fazendo era enriquecendo o conhecimento vernacular, enriquecendo o comprometimento que Divaldo iria apresentar, né? Já que ele torna-se efetivamente missionário nesta área, não só das palestras, como de próprios livros, e isso se deu também com Chico, né? Emmanuel também o leva a N psicografias, até que ele tenha conquistado efetiva maneira de traduzir os pensamentos trazidos pelos espíritos superiores, porque se não tivessem feito esse exercício, o filtro mediúnico poderia macular as mensagens, e é por essa razão que o nosso querido Allan Kardec chama muita atenção e coloca essa mediunidade dos médiuns escreventes ou da psicografia, como hoje conhecemos, né, como das mediunidades mais interessantes e importantes, porque ela deixa um legado muito grande. Todos nós, a própria codificação, ela nasce da psicografia ou dos médiuns escreventes, e toda obra, né, que corrobora com o Pentateuco de Kardec, as obras de Divaldo Pereira Franco, as obras do nosso querido Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, né, as grandes obras mediúnicas do nosso querido Raul Teixeira, eles trazem, certo, grande contribuição através justamente da mediunidade da psicografia. Então Kardec coloca essa mediunidade como uma mediunidade que deveria ser estimulada, né, estudada nas casas espíritas, porque essa traz a condição de revermos, repensarmos e adotarmos ou colocarmos efetivamente se ela vem de espíritos benfeitores ou se traz realmente consequências que não são muito adequadas à doutrina que abraçamos. Então ele inicia, né, é um capítulo longo, é um capítulo que nós estávamos ali iniciando a doutrina espírita, então há muitas normativas, muitos exercícios, muitas persistências, inclusive, em adquirir, né, ou um termo que André Luiz usa muito, e nós gostamos muito, André Luiz e o Espírito, né, em desenvolvimento mediúnico. Né? Então, de deixarmos o braço relaxado, de nos preparar, mas sempre com um detalhe muito importante: oração, prece, silêncio. Há uma expressão no Livro dos Médiuns que eu achei interessantíssima, não é? Condição de religiosidade.
Precisamos entender que os conceitos que Kardec traz de religião não são conceitos das religiões que nós entendemos nesses longos milênios, nas liturgias, nas formas muito mais importantes do que no pensamento ou nas sintonias. Mas Kardec nos chama a atenção, como está nas próprias obras, né, no Religare, que todo espírita, se não conhece latim, conhece ao menos essa palavra, porque foi muito usada, né, do conceito de religiosidade que Kardec quer trazer a todos nós, de sermos esses agentes diretos de ligação com o Pai. Né? Então é esse conceito de religiosidade. Nós somos agentes. Nós somos efetivamente protagonistas da ligação e da transformação a que todos nós aqui encarnados viemos realizar. Então, nesse conceito, ele estimula, neste momento de iniciar a doutrina, iniciar os grupos, ele sim ensina-nos ou estimula-nos a exercer a mediunidade escrevente e dar algumas normas, né? Como falamos há pouco, do relaxamento do braço, do permitir que o braço seja manipulado, principalmente, né, aqueles que têm a mediunidade mecânica, né, que são raros, né, onde o filtro, onde o médium, embora sempre esteja como agente, mas que o braço corre mais solto, não há tanta interferência do seu pensamento, embora haja interferência da sua moralidade. Imaginamos que a mediunidade mecânica simplesmente ela dá-se por si mesma e os espíritos tomam, né, numa expressão mais palatável, tomam os nossos braços e fazem dele uma verdadeira pena. Não é bem assim. Né? O conceito moral está sempre à frente, né, de tudo isso. Chico, que foi um médium mecânico, né, e se ele não tivesse alçado a uma moralidade, né, muito específica, né, de um conceito cristão absoluto de servir antes de ser servido, dificilmente ele produziria um volume tão grande de ensinamentos e benfeitorias que todos nós nos valemos dela até para nos melhorar. Então ele coloca lá no Livro dos Médiuns, né, exatamente nesses tópicos. Antes de pensarmos em obter comunicações com espíritos A, B ou C, é importante que o aspirante, que aquele que tenta desenvolver sua mediunidade ou educar sua mediunidade, leve a efeito o desenvolvimento da mediunidade, mas com apelo inicial, primário, ao seu espírito protetor, ao seu anjo da guarda, como quisermos chamar, para que essa ligação não lhe promova sofrimentos, que são os assuntos que veremos, né, no tópico do capítulo 18, se o benfazejo relógio nos permitir. Então coloca com muita precisão que esse desenvolvimento, né, ele pode ser longo, não necessariamente, né, de imediato, né, não se dá apenas como entrando em uma reunião mediúnica já esteja apto às psicografias. Existe um desenvolvimento, uma educação, um amadurecimento, um preparo para isto, que pode dar-se até
em 6 meses, não é tão simples, e pode até nem dar-se. E aí descobriremos que não temos a faculdade mediúnica da psicografia, e hoje, no caso, de uma psicofonia, de uma vidência ou de uma audiência. Pode ser que não tenhamos a mediunidade. Há que pensarmos que, por exemplo, a sintonia permite fenômenos mediúnicos. Um exemplo muito simples disso são casos de obsessão. Nem sempre o obsedado é médium ostensivo. É médium por ser médium, por ser humano, por ser inerente à natureza humana, mas não significa dizer que seria um médium ou será um médium ostensivo. E devemos ver isso com muita preocupação quando encontramos uma pessoa que está citando: olha, estou escutando vozes, estou vendo espíritos, estou perturbado. Bom, a sintonia o faz, nesses momentos, com uma ligação muito forte. Não significa dizer que são médios ostensivos. É preciso primeiro curarmos, né? Equilibrarmos na própria obsessão, e depois, se os fenômenos persistirem, né, se a percepção continuar, aí sim, talvez, né, trabalharmos um pouco, né, essa educação mediúnica, esse desenvolver da mediunidade. Mas, nesse capítulo específico, no 17, né, Kardec chama a atenção para não imaginarmos que, bastando entrar numa sala mediúnica, as coisas acontecerão, né, de imediato. Podem acontecê-lo, né, isso também não há uma regra específica, mas pode tornar-se um pouco mais longa do que imaginamos. E sempre termos recorrente no capítulo, são repetidamente, ele chama atenção para a sintonia, para o que estamos fazendo na reunião. Né? Há uma frase, né, muito bem escrita por Kardec, e essa frase é de punho de Kardec, que ele diz que quando as pessoas se reúnem com um intento, formam um coletivo. Né? Então é um conjunto. Mais na frente, numa questão mais à frente, ele chama inclusive um fecho. Né? Mas se nossos encontros, se nosso desenvolvimento mediúnico, se nossa educação mediúnica não estiver sintonizada com um conceito único de servir, de amparar, de auxiliar, de compreender, de prestar assistência fraterna, por exemplo, aos espíritos que sofrem, nós não estaremos formando um ser coletivo. Não estaremos em uma reunião. Então, se não houver essa grande perspectiva na construção da mediunidade, estaremos efetivamente longe dos conceitos da mediunidade proposta pelas obras espíritas. Primeiro ponto importante para um desenvolvimento, educação, o nome que quiserem dar à faculdade mediúnica, é ligar-se efetivamente à utilidade desta faculdade. Utilidade sempre no sentido de servir, muito mais do que se servir dela. É o conceito máximo do Cristo. E talvez reencarnemos com essa tarefa justamente para aprender essa grande ato do Espírito, que é nos habituar a servir. Precisamos ter isso como normativa, porque é assim que funciona o mundo espiritual. Haja visto a nossa condição de espíritas como pedintes constantes do alto. Quantas preces lançamos à poetisa Alta de Souza? Quantas preces lançamos a Bezerra de Menezes, a Peixotinho, né? Aos espíritos bondosos, a Ismael, nesse momento
de tantas dores em nosso país, em mundo, quantas preces lançamos ao Cristo que compadeça efetivamente desta humanidade e que nos dê força para vencermos essas dificuldades, e mais uma vez eu renovo, dificuldades que conhecíamos, não deveríamos estar assim tão abalados por elas, porque sabíamos que iríamos enfrentá-la, né? Como souberam aqueles nascidos antes de nós que enfrentaram as grandes guerras, né? Não vieram enganados, né, ao mundo, né? Olha, vamos passar por momentos de dificuldade e esperamos o testemunho como enfrentaram há muitos anos atrás os primeiros cristãos, né, as grandes arenas, ou vamos imaginar, né, que os personagens de Ave Cristo não estavam conscientes de que para firmar efetivamente o Evangelho de Jesus não precisariam passar, né, solenes pelas zombarias romanas, né, e fizeram com um testemunho de uma dignidade que até hoje nós nos lembramos da coragem daqueles espíritos, né, daqueles cristãos de início que cantavam diante das próprias feras, né, com a consciência absoluta de que a vida não se encerraria naquela arena de horrores. Então isso também serve para todos nós. A condição de sabermos que estamos construindo a nossa conquista espiritual, a nossa liberdade espiritual, que é a liberdade do trabalho. Por incrível que pareça, os espíritos superiores, eles alimentam-se, eles vivem do servir. É isso que os fortalece, é isso que os dá motivo, né, de enaltecer-se. Então está aí um dos momentos para nós, às vezes sazonais, né, nesse exercício mediúnico, para aprendermos, né, a essa doação que o Pai nos ensina. Então, lógico que Kardec está chamando para várias coisas, né, e nesse momento do livro, ele está formando, nós estamos formando a doutrina, né, o livro dos médiuns está lá, né, colaborando e contribuindo com a segunda parte do livro dos Espíritos, e começa a nos chamar a atenção, por exemplo, sobre práticas não muito dentro dos conceitos, né, onde gestos bruscos, onde movimentos, onde até a eletricidade, né, pequenos choques eram usados, né, para esse desenvolvimento, para liberar o braço, para que as coisas aconteçam, né? Existem, né, e ontem existia e hoje ainda existe, entorpecer-se, etc, etc. A doutrina espírita, ela trabalha o conceito do espírito. O espírito comanda a matéria. Então não precisamos de absolutamente forma nenhuma. Não precisamos de vestimentas especiais. Precisamos apenas de sintonizarmos com o alto para que a reunião seja comprometida com a seriedade. Sem esse grande e único recurso, nossa mediunidade não estará contribuindo. Então, nada de formas estranhas, de mantos diferentes, nada de nada. Nós cultuamos a pedagogia absoluta do Espírito. O que somos. Precisamos ter essa consciência muito clara. Nós não somos espíritos ao desencarnarmos. Nós somos espíritos. Kardec só definiu-nos como alma apenas do ponto de vista didático, para dizer que a alma é o espírito encarnado. Então, quando ele trouxesse o conceito de alma, ele estaria falando de um espírito encarnado.
mas nós somos espíritos, portadores de corpos. Para isso, didaticamente, chamam-nos de almas, mas somos nós. Não é a minha alma. Não existe minha alma. Existe eu. Eu, que ora, estou como alma, né? Mas sou um espírito. Eu que eu sou. Então esse conceito deve estar em nós, e se temos esse conceito, efetivamente não será uma vestimenta, não será uma posição de cabeça, não será um lápis especial, não será uma condição diferenciada que me fará incorporar, escrever, exercer a mediunidade, inclusive fora da casa espírita, que são os momentos de maiores exercícios da mediunidade. Quando aceitamos a intuição de ofertar ouvidos a um companheiro de trabalho que esteja sofrendo, quando aceitamos a condição de esclarecer informações espíritas a outro companheiro que se sinta necessitado, quando no próprio exercício profissional somos inspirados pelo alto nesse exercício, então a mediunidade ela não é sazonal, ela não se dá apenas na sala mediúnica, ela é constante, porque está lá, introdução do Livro dos Espíritos, exercem os espíritos constantemente uma influência no mundo moral e, inclusive, no mundo físico. Então, essa influência é presente constantemente e nós fazemos parte dessa influência enquanto espíritos, porque não precisa apenas estarmos desencarnados. Quantas vezes influenciamos o ambiente, não é, onde nos inserimos? Isso é influência espiritual. Então, termos sempre esse cuidado com a prática, né? e sabermos que a doutrina espírita não abraça nenhum conceito de materialização para se dar o fenômeno mediúnico. Então, não precisamos efetivamente de nada, né? Luzes especiais, pirâmides, imagens, roupas, não é absolutamente nada disso, né? Lógico, a higiene corporal é uma normativa, né? É uma normativa, mas e a higiene mental é uma ordem para um bom trabalho mediúnico. Então continua, né, trazendo ele um conceito que às vezes nos preocupa muito. Nos preocupa muito. Mas Kardec estava lançando a ideia. E diz ele, olha, que a faculdade independe da fé, da crença em si. Não é? E isso, quem trabalha em casa espírita, quem frequenta a casa espírita, é o que mais vê. Nós vamos ver em todos os credos, em todas as pessoas, os fenômenos mediúnicos, independente da pessoa crer ou não. Quantas vezes já bateram nas portas das casas espíritas pessoas que falam, eu vejo, mas não acredito. E como? Se quem vê é você e você mesmo não acredita. Porque ela está, na verdade, é orgânica. Ela está na condição do espírito, que através consegue vê-la nos sentidos humanos. E, na maioria das vezes, ultrapassa o próprio sentido. E aí uma comprovação absoluta da ação do espírito sobre a matéria. Porque o clarividente, ele consegue ver de olhos fechados. Então, como é que isso se dá? É uma visão, efetivamente, do espírito, e não uma visão formada, né, através da retina e do nervo óptico, né, ao seu cérebro. É o espírito interferindo diretamente no próprio cérebro. E qual o perigo disso? O perigo disto é que um médium, ele não pode ser uma pessoa descompromissada do bem. E é isso que nós não podemos admitir no exercício mediúnico das casas espíritas. O médium tem, sim, que mudar sua conduta. Tem comprometimento com a moral cristã. O médium não.
todos aqueles que abraçam o Espiritismo ou a doutrina cristã, independente da religião que se ligue, deveríamos, nós, digo isso também para mim mesmo, deveríamos adotar como normativa a moral cristã em nosso dia a dia, porque somos agentes mediúnicos constantes. E continua ele a nos dizer que nós devemos, né, tomar muito cuidado nesses exercícios para não levarmos isso em galhofas, em brincadeiras. Quem não já ouviu falar na brincadeira do copo, na brincadeira disso, na brincadeira daquilo, e ele deixa muito claro a razão disto. Olha, nós trabalhamos com mentes humanas, com almas, né? Mentes desencarnadas, então espíritos que você não sabe. Ele pode ser um espírito apenas, né, na expressão que usamos hoje, zombeteiro, né, que brinque com aquilo e não tenha nenhum compromisso, mas pode também vir a ser um espírito que nos traga grandes dificuldades de nos desvencilharmos, né? Pode levar até a uma subjugação, já que são espíritos às vezes presos ao materialismo ou à condição da matéria ainda, porque estão presos pelas necessidades que ainda sentem da vida física, né, dos vícios que ainda trazem consigo na parte espiritual, e escolham-nos como pessoas que, infortunadamente, desrespeitando princípios absolutamente sérios, né, mergulhamos em brincadeiras mediúnicas. Há, no próprio livro, no item 212, não é, uma frase que deveríamos marcar para nós, que ninguém pedirá impunemente, seja o que for, a assistência de um mau espírito. Olha que coisa forte, está lá em Kardec. Nenhum de nós pedirá impunemente assistência de um mau espírito. Lógico, se ele ainda traz consigo a maldade, por que conosco não seria? Então, mais uma vez, chamamos a atenção ao compromisso da prece, ao compromisso de um recolhimento sério, ao compromisso de um grupo compromissado em servir para o exercício efetivo do desenvolvimento ou educação mediúnica a que se trata os capítulos, né, a mim ofertados. E ele deixa tudo isso muito claro, né, que essas ações, né, tão somente são para salvar novamente o conceito de que mediunidade deve estar aliada à moralidade. Sempre, sempre. Se não estivermos fazendo disto, né, não estamos fazendo absolutamente nada. Deus do céu, eu não cheguei nem no outro capítulo. Ainda há tantas coisas. Né? Eu vou dar um pulinho aqui num esquemazinho que fizemos aqui no computador, porque precisamos falar algo sobre a suspensão, perda e suspensão, né, da mediunidade que está inserida nesse capítulo. E é tão sério, né? Quando ele diz, olha, pode perder, pode, os espíritos podem abandoná-lo, certo? Por quê? Porque podem estar com coisas frívolas, porque pode estar absolutamente descompromissado, tem apenas propósitos de ambições pessoais, que não transmitem a verdade, né? Que tenham interesses escusos com o uso da mediunidade.
efetivamente esses médiuns podem amanhã aparecer como um animismo, né, já que não levaram uma transformação íntima, né? Então são tantas coisas que podem acontecer, né, a esses espíritos, né, que não levaram isto como missão efetiva, como trabalho de doação de verdade a isso. Que mais à frente, em outro tópico, ele vai nos dizer que a mediunidade pode causar fadigas, né? Que se tivermos, porventura, né, perdido, né, que a mediunidade já não esteja aquilo tudo, que deveríamos consultar a nossa consciência, se efetivamente nossa mediunidade, né, foi usada com os propósitos da religiosidade espírita que abraçamos. Se ao entrarmos numa sala mediúnica, nenhum outro motivo nos leve ali que não seja um socorro fraterno, por exemplo, aos espíritos que nos obsidiam, e não um conceito apenas de exorcismo. Olha que loucura, né? Nós espíritas, na bem da verdade, não expulsamos espíritos, nós acolhemos os espíritos, que também são espíritos que sofrem, porque presos a um passado de sofrimento, então não estão numa casa espírita para serem rechaçados apenas por receberem um título de obsessores. Estão também para serem acolhidos, como acolhemos os próprios obsidiados. Então essa é a grande função. Obsessores e obsidiados, que fique muito claro, somos todos nós. Então é tão rico o tema. Muito obrigado por tudo isso. Eu estou vendo que o meu tempo está se encerrando no que é uma maldade, né? Uma maldade. Há tanto ainda falarmos especificamente sobre os 2 capítulos, mas que fique para nós, e permitam-me isto, que fique para nós a consciência de que devemos estudar as obras da codificação, que não se pode entender um espírita que não conheça o Pentateuco. É a mesma coisa que admitirmos um médico que não passou pela anatomia, pela fisiologia, pela farmacologia, pelas matérias básicas para poder nos medicar, para poder nos tratar. Então, para sermos, né, e honrarmos todo o esforço do alto, o esforço do Cristo, o coordenador dessa grande doutrina, do Consolador prometido, é preciso mergulharmos nas obras, né, do Pentateuco e não abandoná-los nunca. Eles estarão sempre em nossas cabeceiras e em nossas mentes. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite, que espero ter honrado a essa casa tão trabalhadora, né, nos seus 51 anos de esforço, de elucidação, de esclarecimento, de acolhimento das pessoas, né, no querido bairro do IPSEP. Que possamos orar. Jesus, Mestre, amado, querido, amigos espirituais, gratidão, Senhor. Temos a Ti e ao esforço imenso do alto de nos despertar para a produção de uma vida melhor. Abençoa, Senhor, ao nosso querido Kardec. A gratidão de tantos que tiveram as vidas salvas pelo esforço do mestre Lyonês. Também a nossa tem sido salva, Senhor. Então, nossa gratidão a esse grande Espírito que visita-nos no século XIX para codificar o Teu Evangelho sob nova visão,
sobre nova perspectiva. Então, Senhor, que possamos nós, os espíritas do hoje, honrando esse esforço de todo alto, dignificarmos o Teu Evangelho em nosso dia a dia. Abençoa-nos, protege-nos e ampara nessa grande jornada de ascensão espiritual a que todos nós devemos realizar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Assim seja.